Olá para você que nos acompanha, sejam bem-vindos ao Bom Dia Produtor. Começamos o programa de hoje com imagens da bandeira do Brasil nesse dia 7 de setembro, feriado onde comemoramos a emancipação brasileira do Reino de Portugal. Está começando agora mais uma edição do Bom Dia Produtor. No programa de hoje vamos falar sobre como mesmo em meio à pandemia, o setor do agronegócio conseguiu apresentar resultados positivos nos últimos meses. E no Rio Grande do Sul, o grande fluxo de comercialização tem deixado os armazéns vazios. E hoje à tarde, a partir das 14 horas, aqui pelo Canal do Boi, você confere o leilão virtual de origem do Tabapuã Reprodutores. Oferta de touros Tabapuã PO com a realização da Central Leilões. Tudo isso e muito mais informação a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Na semana passada, aliás, em Brasília também, dois ministérios, o da Agricultura e o da Ciência e Tecnologia, definiram as regras do programa Agro 4.0, que vai distribuir 4,8 milhões de reais para 14 projetos. Veja os detalhes na reportagem. O objetivo do programa é promover, por meio de tecnologias avançadas, aumento de eficiência e de produtividade, além de redução nos custos do agronegócio brasileiro. Existe um edital para a participação de produtores rurais e agroindústrias, que irão realizar a adoção de tecnologias 4.0, que foi lançado inicialmente em agosto do ano passado com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Mas agora ganha força total com ações que podem fortalecer uma rede de inovação do agronegócio, que pode conectar soluções com produtores para startups, conectividade, aprendizagem virtual e inteligência artificial. O programa Agro 4.0 pode possibilitar que o agronegócio tenha foco na eficiência, o que pode levar o Brasil a superar a produção. Segundo a Conab, este ano nós devemos colher quase 251 milhões de toneladas de grãos. Essas foram as notícias para você que nos prestigia aqui no Canal do Boi, diretamente do Distrito Federal. Saulo Lopes, de Brasília. Agora é hora de acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Quem traz esses detalhes para a gente é o Iberville Neto. O cenário segue de firmeza. Nós temos observado valorizações para o mercado do boi gordo em diversas regiões. Os frigoríficos têm pago mais pelo boi China, o que não é novidade, mas esse boi China em São Paulo, existem negócios chegando a R$ 245 para descontar o fundo rural, mas na cotação à vista. Então, o cenário é de cotações firmes e com expectativa de que o cenário se mantenha assim no curto prazo. Nós temos um final de semana prolongado agora que deve colaborar com o escoamento de carne, e acaba sendo um dia a menos de negociação na segunda-feira. Então, a associação desses fatores nos mantém aí com expectativa de preços firmes. O mercado atacadista teve uma valorização importante nessa sexta-feira, o atacadista de carne com osso, o mercado atacadista de carne sem osso e o varejo também tiveram movimentos positivos, né, no fechamento dessa semana, na comparação semanal. Então, o que nós temos de oferta segue mantendo o cenário de preços firmes. Essa oferta de boiada de confinamento ela tem aumentado, e a expectativa é que aumente, mas o nível esperado para esse aumento não é dos maiores. Ninguém está esperando uma oferta muito grande de gado confinado a ponto de superar a necessidade das exportações e desse consumo doméstico em recuperação. Então, em linhas gerais, o que nós acreditamos, a tendência é de um mercado firme e possíveis valorizações aí no curto prazo e no horizonte que a gente consegue avaliar um pouco mais próximo atualmente.
Tá certo aí, então acompanhamos a análise do Iberville e nós vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria, vai entrar aqui na tela para gente, são preços para uma boiada comum, à vista, livres de fundo rural. Começamos pela região sudeste, falando dos preços mínimos, né? Alta aí de R$1 em Belo Horizonte, norte de Minas, queda de R$2 no sul de Minas, alta de R$2 no Rio de Janeiro, porque agora a gente vai falando também sobre a alta de R$7 no Espírito Santo. Lá na região sul, não houve alterações. Alta de R$3 em Goiânia, Campo Grande e Dourados, alta de R$4 no sul de Goiás e em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A gente também fala da região de Cuiabá, onde houve uma alta de R$3 e também alta de R$1,50 no norte do estado do Mato Grosso e alta de R$4 no sudeste do estado. A gente dá mais uma viajada, vai lá para a região nordeste agora e fala sobre a alta de R$1 no oeste da Bahia, alta também de R$2,50 no sul do estado. Lá na região norte, que é por onde a gente termina a nossa viagem, alta de R$1 no Acre e no norte do Tocantins. Alta também de R$2 em Paragominas, no estado do Pará, e de R$3 em Rondônia. Bom, e agora a gente fala também que mesmo com a pandemia, um período muito difícil para todos, inclusive para o setor do agronegócio, esse é um dos poucos setores que conseguiu apresentar resultados positivos e que deve ser também o Estado, que deve ser também o único setor aí da economia brasileira que deve ajudar a minimizar o impacto na queda do PIB no final do ano. Veja os detalhes na reportagem. O agronegócio não para. A força do campo movimenta a economia brasileira. Quem vê as máquinas trabalhando a todo vapor consegue até esquecer o momento que vivemos. Boa parte dos produtores aproveitou a alta do dólar para vender o que ainda nem plantou. Mais uma vez, justamente o universo agro, de uma forma agregada, foi o setor que apresentou o melhor desempenho. Na verdade, esse bom desempenho não está resumido ali, concentrado no primeiro semestre. Na verdade, quando a gente observa as projeções da pesquisa Focus do Banco Central, de fato, entre os três grandes setores da economia brasileira, as atividades agropecuárias, de longe, são o setor que apresentam ou que devem apresentar o maior crescimento para 2020. No primeiro trimestre, o agro apresentou crescimento de 0,6%, diferente de outros setores que obtiveram queda no mesmo período. Esse crescimento ajuda bastante a economia brasileira. Não é, então, o bom desempenho do agronegócio, ele não é suficiente de forma isolada para fazer com que a economia brasileira passe a operar em campo positivo esse ano, porém, a dinâmica do universo agro conta com características muito importantes para a recuperação da economia brasileira. E em meio ao período considerado de crise econômica, foi o setor que conseguiu gerar mais empregos. Entre janeiro e maio foram mais de 25 mil vagas disponibilizadas. Nessa empresa que vende equipamentos agrícolas, a pandemia não foi percebida. Muito pelo contrário, houve incremento de 20% na venda dos equipamentos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Entre março e maio, o setor do agronegócio apresentou crescimento de quase 4%. Em contrapartida, foi o pior maio dos últimos anos. Mesmo assim, as expectativas para o setor em 2020 são positivas e ele deve ser o responsável por minimizar o impacto da economia no Brasil. Assim como as demais atividades do agro, o nosso negócio de máquinas agrícolas não sentiu o impacto da pandemia. Pelo contrário, houve um incremento no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, em função basicamente do aumento de produção do estado, que foi uma safra muito boa, e o preço dos commodities que continuam muito bem em relação ao ano passado. Mesmo com o dólar alto, em reais os preços estão bem acima do mercado em relação ao ano passado. Para o segundo semestre, a expectativa do Carlos é que a demanda seja reprimida, não porque falta compradores, sim produção. Além disso, enquanto muita gente perdia o emprego, a empresa ligada diretamente ao setor disponibiliza vagas, mas o que falta é qualificação. A dificuldade normalmente é em função da não qualificação dessa mão de obra. Quem também ficou feliz com os resultados atingidos foi o Leandro, gerente de vendas dessa concessionária em que boa parte dos clientes são produtores rurais. A demanda foi tão alta que existe até fila de espera. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 50 caminhonetes na fila para atendimento, né? E o produto voltou, a fábrica na Argentina voltou a produzir, né? Não com o mesmo volume que tinha antes, né? Hoje está em torno de 30% a 40% da produção existente, né? Então, assim,
é positivo ainda, porque voltou, está em crescimento, a tendência é aumentar cada vez mais. Do lado da agropecuária, o grosso da produção é justamente ao longo do primeiro semestre, o que já garante um bom desempenho para o acumulado de 2020. Enfim, o que nós devemos observar agora em 2020? Devemos observar que, mais uma vez, o universo agro terá sido o setor com o maior crescimento, com o desempenho mais favorável. Não vai ser suficiente para que a economia brasileira passe a operar em campo positivo. Porém, o único setor que tentou puxar a economia brasileira para cima terá sido justamente o universo agro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, e hoje, nesse feriado, 7 de setembro, às 8 da noite, tem o leilão Fazenda Monte Alegre aqui no Canal do Boi, realização da Leilosul. É a oportunidade de você adquirir uma genética líder de sumário que oferta 40 reprodutores com shape e que se destacam na companhia de melhoramento, além de 10 novilhas precoces e prenhes. Confira um pouco mais na reportagem de Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira. 20 anos de um melhoramento genético provado na liderança absoluta do concorrido sumário da Companhia de Melhoramento. É assim que se pode resumir um rebanho que leva o seu melhor em oferta de 40 touros shape genotipados e 10 novilhas precoces prenhas do leilão virtual Fazenda Monte Alegre, dia 7 de setembro, pelo Canal do Boi. Humberto Junqueira é um selecionador que não abre mão de conhecer cada vez mais o seu Nelore através do programa da CIA de Melhoramento, como garantia do avanço genético que ele busca em cada escolha. O programa é fundamental, ele que te dá o norte. Sem ele, você não tem como se orientar. É um navio sem radar, você fica à deriva. Então, o importante é fazer a lição de casa. Aquilo que é determinado, usar sempre os touros líder sumário, procurar fazer o acasalamento certo, porque todo animal tem alguma coisa para corrigir, a pluma, umbigo, racial, desempenho no pós-desmama. Então tem uma série de características e o programa te dá essa ferramenta. A evolução genética não para. E ela é dinâmica, então nós temos que estar sempre atentos para isso, para continuar sempre melhorando, corrigindo alguma coisa que não deu certo e serve de experiência para os próximos anos também. O próprio sumário da CIA de Melhoramento prova que as correções, por menores que sejam necessárias aqui, acontecem na evidência de liderança de touros de central de sêmen, como Gandhi HJ, Tyson, Chaplin e outros como Gama ou os mais bem posicionados do recém-lançado sumário de 2020, que aliás vão a leilão. O melhoramento genético aqui na Monte Alegre é tão constante e tão forte que mesmo antes de confeccionar o catálogo, nos números de desempenho da safra saíram desse lote que está no leilão o primeiro, o terceiro e o sexto colocados no sumário recente da Companhia de Melhoramento. E mesmo assim o desprendimento diz: vão à venda, porque isso traz a necessidade de repor. Nesse lote de 40 animais tem vários que foram candidatos até a Ciprogene. Ah, mas por que você vai vender? Eu tenho os irmãos dele, eu tenho o sêmen dos irmãos dele, eu tenho a mãe deles, eu tenho o pai deles, então é uma maneira de disponibilizar para o mercado para que todo mundo tenha um touro excelente para fazer repasse de gado shape. Dá até dó de pôr um touro desse só para fazer bezerro comercial. E a Celeon disponibiliza 500 doses de cada um deles, as primeiras 500 doses para o comprador. Ou seja, o mercado já leva o benefício de ganhar o que a Monte Alegre já tem na renovação dos seus touros, frutos de uma base de 600 matrizes, onde as mais bem classificadas fêmeas não ceipadas viram receptoras para receber embriões fornecidos pelas doadoras, que também vão se credenciando cada vez mais cedo a mães do rebanho. Como uma entre as melhores bezerras de 10 meses dessa desmama recente, que foi aspirada para a experiência, ou ainda as novilhas que estão no leilão. Outra fonte de rendimento econômico do rebanho e do mercado. Dentre as N características econômicas que envolvem um programa de melhoramento genético, fazer com que elas emprenhem mais cedo. Uma vaca que entregue um bezerro a mais na sua vida produtiva,
esse bezerro a mais, talvez dificilmente qualquer prova de ganho de peso consegue imprimir. Então isso foi uma característica identificada, buscada e hoje já altamente impressa no rebanho da Monte Alegre. A gente já consegue repor o nosso gado com essas novilhas prenhas já dentro da estação. É o que pode desfrutar também quem investir em 2 lotes especiais de aspiração, o da número 1 do sumário CIA e o de sua irmã própria, 2 anos mais nova. Essa novilha filha de Assis AJ, também líder de sua safra na CIA de melhoramento. Para quem que o senhor indicaria uma aspiração como essa, um investimento como esse? É para quem está realmente em programa, para quem está em programa de melhoramento. A probabilidade de acerto é muito grande. Ainda mais se tratando de 2 irmãs próprias. Apesar de terem biotipos diferentes, são irmãs próprias. Então, eu acho que a chance de tirar um produto aí, ponta de sumário, teste de progênie, é muito grande. Dá para montar um rebanho, né? Cabeceira. Ah, não tem dúvida. É uma boa semente. Semente que está junto com 40 touros Seipe genotipados da geração 2018 e 10 novilhas precoces prenhas para parir em novembro à disposição no leilão virtual Fazenda Monte Alegre, dia 7 de setembro, segunda-feira, 8 da noite. Organização da Leilo Sul e transmissão do Canal do Boi. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, 7 horas e 24 minutos, hoje dia 7 de setembro, feriado da Independência. Ao contrário de outros anos, os armazéns para depósitos de grãos estão ociosos. Essa situação não é pela falta de produção não, viu? E sim pela intensidade da comercialização. No Rio Grande do Sul, há graneleiros completamente vazios. As exportações e as compras da soja pelas indústrias resultaram na sobra de espaços dos armazéns. Durante muito tempo no Brasil, uma das grandes discussões foi onde armazenar a produção. Tinha-se a dificuldade de ter espaço para isto. Agora, temos também uma alta produção e os lugares de armazenamento estão completamente vazios. Este aqui, por exemplo, tem a capacidade para guardar até 100 mil sacas de soja. Está completamente ocioso. Uma das razões disso é a alta demanda de comercialização e também a absorção por parte da indústria brasileira, que está também absorvendo toda a capacidade de produção da soja brasileira, além do processo das exportações. Nós observamos, ano a ano, né, um aumento das produtividades e produções, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, né, e no Brasil como um todo, né. Esse ano a produção de soja vai ser mais uma vez 3%, tanto em produção quanto em área, né. E essa discussão com relação ao espaço sofre um impacto diretamente em função do aumento da produção, né. Mas o que a gente observa, sobretudo nesse ano, é justamente o inverso disso, né. Porque há um espaço ocioso esse ano nas unidades armazenadoras, não só aqui de Cruz Alta, mas do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, por 2 aspectos muito importantes e relevantes que se desdobraram ao longo desse ano, né? Um deles é essa questão do aumento do preço das commodities, tanto de soja, milho e trigo, né? Onde, impulsionadas, lógico, no primeiro momento pelo câmbio, né? E pela demanda internacional cada vez mais agressiva, demandando soja, milho e carnes. Se nós observarmos, por exemplo, que o preço da soja aí em Cruz Alta está por volta aí de R$140 no dia de ontem, o preço do trigo, a saca de 60 quilos, R$60, o preço do milho a R$56. Então vejam bem que são preços muito atrativos, né, e que motivaram o produtor a se desfazer dessa soja e realizar a sua margem, né, João? Falando também em arroz, né, vivemos um momento muito importante, né, para o arrozeiro, sobretudo na região da fronteira, né, que está exportando todo o arroz produzido aqui no solo gaúcho para a China, para os países asiáticos, né, a exemplo da soja, milho e trigo. Então, para ver como a agressividade desses demandantes de produtos agrícolas é uma coisa assim abissal, nunca vista. Se nós pensarmos que a armazenagem é ociosa diante de todo o cenário de produção, nós tínhamos uma dificuldade, teríamos que investir mais. Sempre foi essa discussão, né? Abrir linhas de crédito para construir silos, construir armazéns
E esse ano já se recuou um pouco isso, porque a exportação está levando imediatamente o que se produz, né? Então, muito pouco tempo fica produzido essa produção nos armazéns, né? Por exemplo, na soja, anos anteriores, a exportação ocorria no segundo semestre com mais intensidade, com mais força do ponto de vista de preço. Esse ano chegou no mês de julho, praticamente 80% da soja foi expedida, né? Ou vendida para exportação, né? Falando da nossa realidade do estado aqui, se a safra for boa, tomara que seja, né? É bem possível que tenhamos sim que fazer vendas e expedir, justamente porque senão nós teremos sim problema de armazenagem. Tomara que tenhamos, né? Se nós observarmos, por exemplo, que a China só em soja demandará no mundo 100 milhões de toneladas e o ano passado demandou 85, então isso são 15% a mais do que a China estará demandando só em soja, sem falar milho e carnes, né? É hora de saber as novidades que a Keep International está trazendo para você, é o Keep Pro Plus. E o Fernando Dedemo, diretor técnico da Keep International, foi conferir de perto uma aplicação feita para pastagens e mostra os detalhes para a gente. Acompanhe. Buscando uma tecnologia que ofereça mais rendimento e lucratividade? O mundo muda muito rápido e para acompanhar essa mudança, o agronegócio precisa se unir a novas tecnologias, que são essenciais para o seu desenvolvimento. A Keep International apresenta Keep Pro Plus, uma nova tecnologia desenvolvida para oferecer alta performance de aplicação a todo tipo e tamanho de lavoura ou pastagem. Keep Pro Plus é a junção da exclusiva tecnologia Keep Pro, estimulante de vigor fotossintético, aliada a avançados aditivos com uma diferenciada fonte de óleo de milho. Essa tecnologia, além dos benefícios Keep de aumentar a absorção dos recursos disponíveis, como nutrientes, luz solar e água, reduz a calda e age na gota pulverizada. Contando com a proteção do óleo de milho, a gota torna-se mais eficaz em seu caminho até a planta. Uma vez na planta, a tecnologia Keep Pro Plus potencializa a absorção dos defensivos e nutrientes aplicados, garantindo alta performance de aplicação e maior produtividade. Vamos juntos conseguir os melhores resultados. Vamos juntos fazer parte dessa mudança e garantir que ela seja sempre para melhor. Em Piracicaba, São Paulo, a Keep International, com o objetivo de aperfeiçoar sua linha de produtos para atender cada vez mais o mercado, que inclusive fica cada vez mais exigente, realizou um teste com o Keep Pro Plus em pastagens. E o Fernando Dedemo, que é diretor técnico e comercial da Keep, foi até lá para verificar o resultado. Foi aplicado o Keep Pro Plus há 21 dias atrás, com 340 ml via drone. Podemos constatar a diferença na pastagem, onde ela está mais seca e com um volume menor de massa. O Keep Pro Plus foi desenvolvido para proporcionar performance na aplicação, tornar a pulverização mais rentável e menos custosa para o produtor. A tecnologia Keep Pro Plus pode ser aplicada via drone, pulverização costal, avião, trator, sendo que um dos objetivos do produto é facilitar o trabalho e otimizar a planta. Esse teste foi realizado em plena época de seca e no grupo testemunha pode-se observar uma pastagem seca, fraca, de coloração opaca, enquanto que na pastagem com Keep Pro Plus o pasto apresenta uma coloração mais intensa, mais verde, com volume maior, uma planta mais vistosa e bonita, o que demonstra ter mais saúde. E como era de se esperar, também apresentou uma resistência maior às intempéries do tempo. Novos resultados, novas parcerias, tecnologia e inovação. A Keep International está sempre em busca de oportunidades para oferecer ao produtor uma moderna prestação de serviço e de produtos adequados ao que o mercado pede. Keep International, tecnologia em produtividade.
7 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília. O Canal do Boi transmite no dia 14, próxima segunda, às 8h30 da noite, também no horário de Brasília, o leilão virtual Touros Genes. Uma oferta especial de reprodutores Nelore PO, avaliados com a realização da Connect Leilões. E quem traz mais detalhes dessa oportunidade para a gente é o Silvestre Marinho. Silvestre, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. É com você. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Brasil. O dia 7 de setembro, aí, dia da independência do Brasil. Estamos aqui agarrados para mostrar a qualidade, a nossa agenda com o Canal do Boi, né, nessa semana, na próxima, até o final do mês, muito extensa. Né, a gente, só passar rapidinho aqui a nossa agenda, na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, com transmissão do Canal do Boi, o grande leilão Tabapuã AG, em oferta aí 60 reprodutores de muita qualidade, muitos filhos do radiado, uma qualidade extra, você não pode perder. Acesse o nosso site aí para você ficar por dentro de todos os nossos eventos. Na segunda-feira, dia 14 de setembro, é o encontro com a Fazenda Geni, do nosso amigo Ronaldo Leite, Ronaldo Leite, pai, o filho, o Rodrigo Leite, que vai estar conosco dia 14 aqui, segunda-feira, mostrando uma torama de primeira. No dia 15, também aqui pelo Canal do Boi, às 20 horas também, é o leilão, a segunda edição do Nelore MJ. O seu Murilo Junqueira, vai estar apresentando aí 50 reprodutores e 30 bezerras de ótima qualidade também. Na quarta-feira, dia 16 de setembro, o encontro é marcado com a Fazenda Santa Mônica, do nosso amigo Cajuba. Os animais que vão estar em Tupaciguara são 150 animais, 120 fêmeas e 30 reprodutores, também avaliados pelo PMGZ, a NCP, um gado a campo, um gado bem interessante, e a liquidação da Fazenda Santa Mônica. E no final do mês, dia 25, é o leilão, a 10ª edição do leilão Essência da Raça Sind, o leilão mais aguardado da Raça Sind, aí, com certeza, um evento aí que vai mexer muito com a pecuária, principalmente na Raça Sind. Né, o leilão será realizado lá na Fazenda Tabaju, sexta-feira às 13 horas, com transmissão do Canal do Boi, e dando sequência à apresentação do dia 28 de setembro até dia 4 de outubro, a quarta semana de vendas Sind Castilho, mais de 400 animais serão ofertados aí. Então essa é a nossa programação. Mais detalhes é só entrar no nosso site, no www.connectleilões.com.br. Lá você vai ficar por dentro da agenda completa, tá certo? Mas vamos falar hoje da Fazenda Geni, né? Vamos falar hoje da Fazenda Geni. Quero estar apresentando alguns lotes do nosso leilão. Pode colocar na tela para mim aí o lote número 1. Esse filho do Vôculo, esse estouro ele é de agosto de 2018, 796 quilos, 42 de bola, Deca 1 e top 1% na NCP. Toraço, que com certeza, touro para repassar a vacada PO aí, um touro de ótima conformação, de ótima estrutura, carcaça, um racial bem interessante. Ele tem 1,26 para leite, ele tem 22,86 ao sobreano, né? Vai entregar nos bezerros, a projeção, tá certo? Então tá aí esse touraço, filho do Vôculo, é o 58 da Manaar, ele é de agosto de 2018, 792 quilos, 42 de bola. O leilão será em 30 parcelas, frete free para o Brasil todo. São apenas 50 reprodutores, mas dessa bitola aí, tá certo? Pode colocar na tela para mim agora um filho do Astral da Vic, né? É o 62 da Manaar. Vamos esperar trocar aí as imagens. Tá aí esse reprodutor aí de agosto de 2018. É a garrotada geração 2018, né? Mas você olha para esses garrotes e fala, não, esse tem 3 anos. Não, é garrote de apenas 25 meses, 833 quilos, 43 de perímetro escrotal, né? Filho do Astral da Vic em Maia, da Matinha. Ele é Deca 1 no seu PMGZ. Ele tem 1,7 para leite, 17,303 é o peso sobreano dele. Ele tem 72,83 de steability, um garrotaço comprido. Olha o racial desse garrote,
um bico corrigido, estruturado, com certeza um dos grandes destaques aí do nosso leilão é nessa bitola. Esse leilão terá assessoria da Carvalho Assessoria, do Zezão Assessoria, transmissão do Canal do Boi, próxima segunda-feira às 14 horas. Às 14 horas. Podia botar se desse para colocar aí as informações aí, Connect Leilões, em texto, ficaria bom, hein? Lote de número 3, pode... Ah, é? Pode colocar para mim o lote 3, pode colocar o lote 3, não tem problema. Pode colocar o lote 3 na tela, um filho do Sherlock em vaca armador. Lembrando que esses reprodutores é do leilão da Fazenda Geni. A leiloeira é a Connect Leilões. Você encontra tudo no nosso site, connectleilões.com.br. Olha que touraço, olha o comprimento desse touro, olha a grossura da coxa desse touro, né? Um bico corrigido, um garrote muito forte, né? Um garrote muito forte, filho do Sherlock em vaca armador. Filho do Sherlock em vaca armador. Ele é DECA 1, 22,78 é o PMGZ dele. Ele tem 28,35 de MGTE. Ele é top 0,5% na NCP. Ele tem 31,69 de peso sobre ano, né? Um touraço, e você vai acompanhar todos esses lotes, esses reprodutores. Na próxima é o leilão da Fazenda Geni, na próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 20 horas, transmissão no Canal do Boi. A Geni do seu Ronaldo Leite, do Ronaldo Leite Filho, né, do nosso amigo Rodrigo Leite, muito bem assessorado lá. Quem dá toda a assistência é o Júnior, né? Tem uma mão também lá do nosso amigo Ângelos Cruz Figueiras, assessoria da Carvalho Assessoria e do Zezão Assessoria, no dia 14, segunda-feira, a partir das 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Estamos ao vivo aqui no Canal do Boi agora, 7h40 da manhã, no Bom Dia Produtor do Canal do Boi. Então tá aí, esse touraço, Sherlock em armador, DECA 1, top 0,5%. Vamos mostrar mais touro, vamos mostrar outro filho do Voco, lote 4 na tela. Lote 4 na tela, touraço, hein? Olha a qualidade desse reprodutor, excelente musculatura, ótima carcaça, racial ímpar, vôculo em vaca Sudão da Maná. Olha que tempero interessante, hein? Olha que tempero interessante. DECA 1 no PMGZ, top 1% na NCP. Ele tem o IABCZ dele de 21,93, o MGT dele de 26,82, um touraço, que comprido, raçudo. Não... É máquina. Esse é o leilão da Fazenda Geni. A Geni fez o seu primeiro leilão dia 16 de agosto de matrizes, né? Lá dentro da Expo Genética, abrindo a Expo Genética. Um leilão que foi muito interessante, né? E agora apresenta aí os seus reprodutores, né? Os seus reprodutores e a versão reprodutores da Fazenda Geni. Que touraço esse filho do Voco, hein? Que touraço esse filho do Voco. Traz pra mim agora, esse touro também é bruto, lote 5. Pode colocar o 5 na tela. Esse aí é o 117 da Manaar. Ele é de agosto de 2018. Ele pesa 768 quilos. 40 de perímetro escrotal. Ele é um filho do 1070 em vaca armador. Que racial bonito esse touro. Olha a musculatura no seu posterior. Carcaçudo, comprido, né? Ele é DECA 1 no PMGZ. Ele é top 4% da NCP. Um touraço, lote de número 5, filho do 1070 em vaca armador. Tá gostando? Segunda-feira, a partir das 20 horas, transmissão Canal do Boi. Ó, para você ter todo acesso a todos esses lotes aí, é só entrar no site da Connect Leilões, connectleilões.com.br. Quero apresentar o lote número 6, esse garrote de agosto de 2018. 821 quilos tem essa marreta, 40 de bola, filho de Eldorado em vaca 7308, DECA 1, top 9% na NCP, garrotaço também, ótimo de musculatura, ótimo de carcaça, olha aí, show esse garrote. Traz pra mim agora o lote número 7, pode colocar na tela o lote número 7, ó,
batoquinho, agosto de 2018. Ele pesa 820 quilos. Olha a frente desse touro, a abertura desse touro, olha a carcaça desse touro. Touraço. Nossa, esse touro é diferenciado, hein? 10,70 em armador. 10,70 em armador. Ele é DECA 1. Ele é top 1%, 27,12 é o MGT dele. Ele tem 25,94 ao sobreano. Ele tem 2,54 no maternal. Ele é 83,40 o stay habit dele. DEP 3P, 84,15 o índice dele. Touraço, lote 7. Anota esse lote aí, hein? Lote diferenciado, o lote número 7. Ótimo de carcaça, ótimo de umbigo. Touraço. Pode colocar, outro, deu certinho aqui, ó, outro filho 10,70. Pode colocar o lote 8 na tela. Pode colocar o lote 8 na tela. Pode colocar o outro filho do lote, o lote 8. Filho do 10,70. Geração 2018. 797 quilos, 40 de perímetro escrotal, filho do 1070 e 7308, 27,50 é o IABCZ dele, DECA 1, MGT, 25,83, top 1% também. Outra máquina. Traz um filho do Sherlock para mim agora, lote número 9. Pode colocar na tela, o lote de número 9, é os touros da Fazenda Geni. Touros da Fazenda Geni, é o leilão Touros Geni. Próximo dia 14, segunda-feira, às 20 horas, com transmissão do canal do Boi. Cumprido, barbaridade. Sherlock é armador, DECA 1, top meio por cento, 28,38 é o MGT dele. Pelagem prateadão, bonito, gaote arrumado, racial, extra. 34,03 é o sobreano dele. Ele tem .34 no maternal. Lote número 10 na tela, um filho do caldo negro. Ele tem ABCZ 30,06, DECA 1, 883 quilos, 42 de bola, pesado, hein? De agosto de 2018, hein? Agosto de 2018. Vou mostrar outro filho do Sherlock, lote de número 11, filho do Sherlock em vaca armador, DECA 1, touraço também, ó. Olha a frente desse touro, carcaçudo, estruturado, ótimo de musculatura, 42 é o perímetro escrotal dele. Olha a qualidade do seu aparelho reprodutivo, um bico corrigido, touro bonito. Esse é o gado da Fazenda Geni, né? É aliado prova com beleza racial. Touraço, o lote número 11. Lote número 11 na tela. Agora, lote 12, outro filho do Voco, em vaca armador. Opa! Lote 12. Anota esse touro aí. Lote 12. Ele é de agosto de 2018. 840 quilos, 40 de bola. Voco em armador. 27,23 é o IABCZ dele. DECA 1. O MGT dele é de 31,45. É o único top 01 do nosso leilão. Atenção para esse lote aí, hein? Ele tem 2,52 de maternal, 33,31 é o sobreano dele. Ele tem stay-habit de 80,33, DEP 3P 87,98, um touraço. Lote de número 12, atenção, lote de número 12, filho do Voco em armador. Filho do Voco em armador, um garrotaço. Para finalizar, será que dá tempo de mostrar mais um? Lote número 13, armador em backup, hein? Armador em backup. Olha aí esse touro. Ó, o racial do touro, rapaz, que touraço. Ó, a gente está fazendo a apresentação aqui do leilão de touros da Fazenda Geni, né? Lá do seu Ronaldo Leite, lá de Manaus. Ele que tem uma estrutura... lá em Uberaba, Minas Gerais, muito bem assessorado pelo Júnior. O gerente lá dele é o Antônio, né? O Júnior dá toda a assessoria, acasalamento, junto com o Ângelos, né? Por isso que tem esse gadão aí, ó. Filho do armador em vaca backup, top 1% do PMGZ, top 2% na NCP, 767 quilos, 39 de bola. Eu não falei, uma informação muito importante, touros, avaliação genômica, viu?
É genômica a avaliação desses touros. Se der tempo de mostrar mais um, quero mostrar o lote 14. Lote 14 na tela, um touro filho do Eldorado em avesso, agosto de 2018, 851 quilos, 44 de bola. Deca 1, o MGT dele de 25,33, top 2%, um touraço. Gente, fica repetitivo, mas é marreta atrás de marreta. Um gadão que a Geni vai estar apresentando na próxima segunda-feira, dia 14, a partir das 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Você não pode perder, você é o nosso convidado especial. Então anota aí, 14 de setembro, às 20 horas, com transmissão do Canal do Boi, Conecte Leilões. Para você ter mais informações, acessa aí, conecteleilões.com.br. Lá você vai conseguir acompanhar todos esses reprodutores, toda a nossa agenda da Conecte Leilões, tá certo? Recado dado, obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí no Bom Dia Produtor. É com você novamente, Vinícius. Valeu, Silvestre, obrigado aí pela sua participação. São ótimas oportunidades de negócios aqui pelas lentes do Canal do Boi. Além do site da Conect, você também pode dar uma passada lá na nossa agenda de leilões do sba1.com. São ótimas oportunidades, então tá marcado, na próxima semana tem um encontro aí com vocês para fechar esses ótimos negócios. Mas eu mudo um pouco de assunto agora e a gente fala sobre plantas frutíferas. São várias as espécies existentes, mas qual escolher quando o objetivo é plantar vasos que ficam em casa ou na sacada de apartamento? Bom, quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Kylie Rodrigues. Você já pensou em cultivar plantas frutíferas em vasos? Com algumas técnicas de manejo, é possível. Exigem algumas podas específicas, né, sendo elas as podas de formação, né, as podas que também estimulam a produção de frutos, e as podas de limpeza, que é a remoção, né, de ramos ou de galhos que já estão secos ou que apresentam algum tipo de doença ou a presença de pragas. A irrigação, né, que é algo fundamental, a planta ela tem as suas raízes limitadas no vaso onde ela está sendo cultivada. A adubação é outro ponto fundamental exigido pela planta, que acaba se limitando no vaso. Vale salientar que não é necessário vasos especiais para o cultivo. As orientações são vasos de cimento, barro ou até mesmo de material plástico. Preferencialmente, a gente utiliza os vasos de barro em função de que o material que ele é produzido é muito similar ao que a gente usa como substrato ou até mesmo a terra que preenche esse vaso. Isso faz com que a umidade presente naquele local ela permaneça por mais tempo. Tem um balde em casa que eu não estou usando para aquela finalidade. Eu posso usar esse balde como sendo o suporte, como sendo uma espécie de vaso para cultivar a minha frutífera. O instrutor do Senar demonstra o passo a passo da implantação da muda para o vaso. Explica que o primeiro passo é escolher a espécie frutífera. Detalhe para as condições climáticas da região. Então, plantas que têm aí até 1 metro de altura, a capacidade mínima desse vaso ela tem que ser de 20 litros. E conforme essa planta ela é de porte maior, consequentemente, esse vaso necessariamente ele precisa ser também de um tamanho grande. Então, o primeiro passo aqui é que a gente coloque uma camada da manta, né, ou do tecido que você tem à disposição em casa no fundo do vaso. Então, a gente preenche com uma camada bem generosa, né, de argila expandida ou do material de substituição, que é o caco de telha ou de tijolo. Então, eu vou colocar aqui agora esse material para a gente dar continuidade ao preenchimento aqui da drenagem do vaso. A drenagem proporciona que o excesso de água não fique presente no vaso. Colocado então a argila expandida ou os cacos de tijolo ou telha, eu coloco uma outra camada aqui de manta ou tecido que a gente tem à disposição em casa. O vaso precisa ser preenchido com um substrato. A função é dar sustentação à raiz da planta. Outras opções podem ser usadas, como compostagens. Os fertilizantes devem ser aplicados visando o equilíbrio nutricional. O torrão da muda deve ser preservado. Após o transplante da muda para o vaso, basta irrigar em pequena quantidade. A finalização pede uma função estética, que pode ser com argila expandida ou pedras.
Depois de todas estas orientações, nós queremos saber, é possível colher frutos de uma planta que está no vaso? Consegue sim, né? A ideia de produzir a frutífera em vaso, ela não é só em função de ornamentação, né? Esse é um aspecto muito apreciado, porque a maioria das espécies frutíferas, elas apresentam flores muito bonitas, né? Frutos atrativos visualmente, que ornamentam os espaços. Os cuidados, eles precisam acontecer, né? Então existe aí a necessidade de ter um conhecimento em relação à área, né, ao cultivo, aos cuidados, para que a planta consiga de fato, né, se desenvolver de forma satisfatória e chegar no resultado que é a obtenção dos frutos para o autoconsumo, né? Existem aí alguns estudos que cercam o cultivo das frutíferas em vasos, dizendo que é também um processo terapêutico, né, porque as pessoas acabam ali, muitas vezes, se desligando, né, daquela rotina cansativa do dia a dia para atribuir esses cuidados às plantas. Pode ser também que alguns pássaros sejam atraídos, né, para essas frutíferas. Isso a gente consegue contemplar e se aproximar um pouco mais da natureza. Talvez no nosso cotidiano diário na área urbana, a gente acabe deixando de lado, né, de observar esses pequenos detalhes. E olha que bacana a gente conseguir tudo isso dentro da nossa casa. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. E no dia 10 de setembro, quinta-feira, o canal do Boi transmite às 8h30 da noite o leilão virtual Tabapuã da G5, que oferta 60 reprodutores top de avaliação com a marca do criatório, que tem no currículo o título de melhor expositor nacional da raça. A organização é da Connect Leilões. E nessa reportagem do Daniel de Paula e do cinegrafista Gerson Oliveira, você tem mais detalhes desse grande evento. Acompanhe. Uma família dedicada ao campo há muitas gerações, que integra a lavoura com pecuária, que se integra num Tabapuã que se tornou referência nacional a partir de São Gabriel do Oeste. Este é o Tabapuã da G05, que volta ao mercado com um leilão virtual que vende 60 reprodutores top de avaliação no PMGZ, dia 10 de setembro, pelo Canal do Boi. O nome foi fundado em 2005 a partir dos resultados que esse zebuíno genuinamente brasileiro passou a oferecer na atividade pecuária de João e Jerusa Catelã Trivelato com o Tabanel do cruzamento com o gado comercial da família. Começamos exatamente por causa disso, porque tínhamos um lote de Tabanel, colocamos no confinamento, que era a nossa ideia desde o começo, que a gente vem da lavoura e a lavoura nos dá o benefício de ter a comida. E dentro desses resultados o Tabanel se destacou dentro do confinamento. E aí que veio o Tabapuã, começou e vem trabalhando em cima de resultado, em cima de genética. E para que isso? Para trazer uma melhor rentabilidade para os nossos clientes. Esse é o foco do Tabapuã da G. O passo seguinte foi investir em alta genética de criatórios importantes para moldar com o uso de biotecnologias de reprodução a sua identidade em um rebanho que foi se revelando em testes de desempenho dentro do rigor que a Associação Nacional da Raça impõe aos selecionadores. Confirmou a correção do seu rumo nas pistas de julgamentos mais importantes do Brasil, provando-se com títulos como o mais recente grande campeonato de Barca FIV da G05 na Expo Zebu 2019, ou Cacife FIV da G05, reservado grande campeão nacional na mesma exposição e que tem filhos no leilão, animais que selam as principais características econômicas que precisam pagar as contas. A gente consegue mostrar na pista toda a qualidade do Tabapuã, principalmente a questão do fácil manejo, por ele ser um animal mocho, e também a habilidade materna, quando a gente apresenta as matrizes com os bezerros ou as bezerras, né, com suas produções, onde a gente consegue mostrar realmente a capacidade de produção do nosso rebanho. Produção que resultou em demanda de mercado pela genética, que também se tornou referência e que continua passando pelos filtros que preparam e asseguram todos os produtos que vão à venda. E essa preparação ela vem já há um tempo, né, com a prova de ganho de peso que a gente participa na BCZ, e ela nos proporciona a seleção
da melhor genética dos reprodutores que nós vamos apresentar no leilão dia 10 de setembro. Agora a gente pode apresentar dentro do projeto Genômica, que nós estamos participando ativamente também, e isso para o criador ele traz bastante benefício, porque traz uma rentabilidade dentro do campo. Então quando você procura um reprodutor, você tem ele avaliado pela associação com todas as características que ele apresenta. É uma ferramenta importante no qual você escolhe o que você quer ter a herdabilidade do material genético, que seja ele precocidade, que seja ele uma habilidade materna maior, ou desmama pesada. Então a genômica é muito importante, vai ser uma ferramenta muito importante para a pecuária. O Tabapuã é o zebu genuinamente brasileiro criado para funcionar a campo. Mas, como todas as outras raças, sempre buscou referência em pista para saber se o caminho estava correto. Assim também sempre foi no Tabapuã da G05. Esses animais que estão à venda são todos filhos de campeões, de campeãs, não só de troféus, os ganhadores de pista, mas principalmente de resultados no campo. O Tabapuã não tem essa diferença. O que está na pista está no campo. E nossas vacas campeãs, nossos touros campeões é os que estão aqui, os que estão no campo, que leva esse bezerro pesado, essa rentabilidade para a gente. A mesma que está à sua disposição no leilão virtual Tabapuã da G05, que vem de 60 reprodutores altamente avaliados no dia 10 de setembro, quinta-feira, 8h30 da noite, com a organização da Connect Leilões e a transmissão do Canal do Boi. Na hora de comprar e escolher produtos para sua propriedade, muita gente fica na dúvida sobre qual produto deve adquirir. Se você tem essa mesma dúvida em relação à formação de um pasto de qualidade, Rodrigo Medina, gerente técnico da Facholi, explica os diferenciais das sementes Facholi. Acompanhe. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico das sementes Facholi e hoje a gente vai falar um pouco sobre os diferenciais das sementes Facholi. Sementes Facholi é uma empresa que já está aí há mais de 50 anos no mercado, com campos de produção próprio no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os nossos departamentos técnicos e comerciais estão presentes em todo o território nacional. Além disso, a Facholi está envolvida com pesquisa, fomenta a pesquisa no desenvolvimento de novas cultivares, junto à Unipasto e Embrapa. O nosso laboratório próprio conta com a ISO 17025, com um escopo, com mais de 10 análises para fins de controle de qualidade. Nossa linha de produto conta com mais de 20 espécies forrageiras e entre essas espécies forrageiras uma ampla variedade de linhas. Com isso a gente consegue atender desde níveis mais básicos de tecnologia até os mais altos de tecnologia, pensando em alta performance e alta plantabilidade. Contamos ainda com um centro de pesquisa em parceria com a Unesp, onde a gente desenvolve e aplica de maneira prática o nosso conhecimento no desenvolvimento, adoção de tecnologias para sistemas produtivos. Para saber mais, acesse o nosso site. O Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo promove na tarde do dia 10 de setembro, quinta-feira agora, o leilão de reprodutores e matrizes das linhagens IZ. São mais de 100 animais entre machos e fêmeas de 3 raças, Nelore, Buzerá e Caracu. O evento ocorrerá na modalidade virtual, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi e organização da Central Leilões. Veja detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. Com mais de um século de trabalho pela pecuária, visando elevar a produtividade, a eficiência e o bem-estar animal, o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho destaca-se pelo desenvolvimento de tecnologias e serviços à disposição do agronegócio paulista e é referência na pesquisa científica com bovinos. O Programa de Melhoramento Genético do Instituto de Zootecnia tem o foco principal em características de crescimento de interesse econômico. Desde 1976, e portanto há 46 anos, a seleção dos animais das raças Nelore, Buzerá e Caracu é feita de forma sistemática e contínua, com base nos critérios peso e ganho de peso.
Desde o início, essas diretrizes foram adotadas e são mantidas até hoje. Além da seleção para essas características, todos os animais são registrados e, portanto, eles passam pelos critérios de avaliação das associações de raça também. Doutora Joslaine explica que, em busca de melhores resultados, o órgão investe nas mais modernas ferramentas de avaliação, garantindo assim a evolução genética da linhagem IZ. Nós temos avaliação genética genômica de todos esses animais. Essa avaliação é feita com base num banco de dados bastante robusto e nós avaliamos diversas características, além das características de crescimento, como, por exemplo, características de eficiência alimentar, características reprodutivas e também de carcaça. Esses dados, eles são compilados de forma bastante criteriosa e anualmente nós conseguimos disponibilizar ao produtor pecuarista um sumário de touros, onde ele tem acesso a todas essas avaliações. A pesquisadora ainda lembra que, com os resultados divulgados no sumário, é esperado fomentar o uso de material genético melhorador para aumentar a produtividade dos rebanhos de corte brasileiros. A disseminação desse material obtido aqui no Instituto de Zootecnia, ele é feito por todo o país, em função da comercialização de matrizes e reprodutores e também da venda de sêmen e embriões em convênios que nós temos com as centrais de inseminação artificial. Um outro aspecto importante a ser ressaltado também é que nós conseguimos comprovar a eficácia do nosso projeto por meio da observação dos animais que estão participando de outros projetos e de outros sumários. Em geral, os animais de origem do Instituto de Zootecnia têm muito bom resultado em todos esses outros trabalhos. Diante desse importante trabalho prestado à pecuária nacional, o Instituto de Zootecnia se apresenta novamente ao mercado com uma oferta muito especial no tradicional leilão de reprodutores e matrizes IZ, que o Canal do Boi mostra neste 10 de setembro. Ao todo serão comercializados mais de 100 animais, entre reprodutores e matrizes das raças Nelore, Guzerá e Caracu. Nós preparamos um material muito bom para esse leilão. São animais jovens que tiveram como principal dieta pastagens e que passaram por um pequeno período de preparação para esse leilão. Esse sistema confere aos investidores uma segurança maior com relação à funcionalidade reprodutiva desses animais. Um outro diferencial que esse evento traz é que são touros geneticamente superiores e, além disso, nós trazemos também a avaliação da prova de ganho de peso e avaliação para diversas características, além das de crescimento, como, por exemplo, o CAR, características reprodutivas e características de carcaça. Todas as fêmeas ofertadas são matrizes que tiveram todo o seu período reprodutivo a campo. A maioria delas estão com prenhez positiva e algumas são potenciais doadoras de embrião prontas para serem aspiradas. Segundo a pesquisadora, os animais atendem qualquer tipo de projeto, desde os de produção de reprodutores e matrizes, como também podem ser uma opção de linhagem de alto desempenho para animais de produção. Aproveite esta grande oportunidade e faça bons negócios. Contamos com todos vocês. O nosso leilão será no dia 10 de setembro, às 14 horas. A realização será Central Leilões e a transmissão pelo Canal do Boi. Estamos de volta, 8 horas e 12 minutos. É hora de falar do leilão que o Canal do Boi transmite hoje a partir das 14 horas. É o leilão virtual Origem do Tabapuã. A Fazenda Água Milagrosa, pioneira da raça, ofertará 55 reprodutores Tabapuã com alto desempenho produtivo. A realização é da Central Leilões e quem tem mais detalhes para a gente desse grande evento é o nosso amigo Gustavo D'Angelo. Confira. A Fazenda Água Milagrosa, que pertence ao Grupo Junqueira Rodas, é detentora do berço da raça Tabapuã. O gado é genuinamente brasileiro e destaca-se entre os zebuínos pela docilidade, habilidade materna e rendimento de
na propriedade que, em 1943, a família Hortenblad, ex-proprietária da fazenda Água Milagrosa, iniciou um planejamento zootécnico elaborado, conduzindo pesquisas à base de cruzamentos com outras raças, dando origem ao gado tabapuã. A Fazenda Água Milagrosa é o berço de uma das maiores conquistas da zootecnia brasileira. Aqui foi desenvolvida a raça tabapuã. De lá para cá, nós continuamos fazendo todo o melhoramento genético para agregar e valorizar a pecuária brasileira. Venha conhecer o gado tabapuã genuinamente brasileiro, genética de qualidade, gado precoce, extremamente dócil, o que faz com que o seu rebanho tenha muita qualidade ao usar o tabapuã, o zebu brasileiro. A família Junqueira Rodas adquiriu a propriedade há 14 anos e, para dar sequência a esse trabalho, garantindo a evolução do rebanho, investe pesado em melhoramento genético. Os animais participam do PMGZ da ABCZ e são submetidos periodicamente a provas de ganho de peso da associação, que identificam animais com alto desempenho produtivo e biotipo mais adequado para a produção de carne. É uma responsabilidade muito grande esse legado, essa tradição que o Grupo Junqueira Rodas preserva. E o melhoramento genético nosso consiste basicamente em acasalamentos dirigidos entre os melhores indivíduos, avaliações e controle seguindo rigorosamente a metodologia do PMGZ e avaliações mediante a participações em provas de ganho de peso. O excelente trabalho desenvolvido pelo criatório e as vantagens da raça fazem com que os animais da Água Milagrosa venham conquistando todo o Brasil. Além disso, a fazenda preza pela qualificação de seu tabapuã, garantindo sempre a qualidade do gado comercializado. Então fique atento, porque uma nova oportunidade de adquirir ótimos reprodutores vem por aí, no leilão virtual Origem do Tabapuã. Para esse leilão, nós selecionamos 55 reprodutores, chancelados pelo PMGZ, prontos para trabalhar. Com realização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi, o remate é uma excelente oportunidade para a aquisição de animais direto da fonte e ainda em condições comerciais bastante facilitadas. A condição comercial se dará em 30 parcelas, 5 duplas, 20 individuais, e o frete será facilitado para as principais malhas rodoviárias de todo o Brasil. Uma oportunidade única de adquirir esses animais com selecionamento de muitos anos para melhorar o seu rebanho. Venha com a gente! Dia 7 de setembro, no Canal do Boi, organização da Central Leilões, Leilão Água Milagrosa. Então fica aí o convite para você hoje a partir das 14 horas. Bom, muda um pouco de assunto, falo sobre o embargo da carne de frango brasileira pelas Filipinas que provocou reclamações contundentes do governo brasileiro. Para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com Walter Puga Júnior, ele que está em São Caetano do Sul e conta para a gente detalhes. Puga, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom feriado para você, conta para a gente aí como que vem toda essa movimentação. Bom dia a você, Vinícius, bom dia a todos que acompanham nesta manhã, né? Bom dia, produtor, através do Canal do Boi. De fato, o governo brasileiro já fez uma nota contundente reclamando a suspensão, ou seja, pedindo a imediata suspensão do embargo à carne de frango brasileira imposta pelas Filipinas, né? E esse manifesto veio de dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, que divulgaram na sexta-feira nota onde pedem aí ao governo das Filipinas que retire imediatamente o embargo indevido à carne de frango do Brasil. As Filipinas adotaram a medida recentemente, o governo das Filipinas adotou essa medida recentemente, alegando o risco, né, de contaminação dos consumidores com o vírus SARS-CoV-2, ou seja, vírus que causa Covid-19, né? Mas o fato é que não há mesmo evidência científica, e o governo argumenta isso, né, o governo brasileiro. Não há evidência científica, diz a nota distribuída pelos dois ministérios brasileiros, que alegue, né, que aponte risco de contaminação de seres humanos
com o vírus que causa a Covid-19 por meio de alimentos de qualquer tipo. E mais, o governo brasileiro diz que o governo filipino não apresentou nenhuma evidência para justificar a decisão de proibir a importação de carne de frango do Brasil. E os passos, né, as decisões, segundo artigos de normas da Organização Mundial do Comércio, foram desconsiderados nesse caso, segundo o governo brasileiro. Por isso, pede a suspensão imediata deste embargo. Aliás, o Brasil pede às Filipinas que faça a revisão desse embargo e sugere aí, indica que pode ir à Organização Mundial do Comércio apresentar uma reclamação contra o país. Bom, em função disso, o Brasil vai tomar as medidas cabíveis junto à OMC, ao que diz o governo, caso o governo filipino não retire o embargo às importações de carne de frango e não apresente, pelo menos, uma justificativa científica confiável para a manutenção desse embargo. Bom, o comunicado feito pelo governo brasileiro diz que as Filipinas são atualmente o único país a impor qualquer restrição à carne de frango brasileira em razão desse suposto, né, de uma suposta contaminação pelo vírus, sem haver apresentado nenhuma evidência científica, ou seja, é uma situação bem difícil mesmo, que cabe aí recursos para o Brasil no OMC, com imposição de sanções às Filipinas, né? O Brasil respondeu a todos os questionamentos de quem, né, seja das Filipinas ou de outros países, tendo fornecido documentação detalhada sobre a regulamentação, orientações, mostrou os protocolos que foram cumpridos, mas não houve a retirada desse embargo. Então, o governo brasileiro já ameaça ir até a OMC reclamar, né, o cumprimento de acordos internacionais por parte das Filipinas. É uma situação bem delicada, isso causa problemas para o país. Nós temos tido vendas crescentes para diferentes países do mundo, e um embargo indevido como esse, lógico, causa preocupação, não só para o setor do agronegócio, mas também para o governo, que vê aí, não há motivos, na verdade, né? Vê que não há motivos para a imposição desse embargo. A luta continua, sempre ocorre aí uma barreira, né, sanitária para impedir aí o avanço do agronegócio brasileiro. Como se vê, nós crescemos muito no mercado internacional e temos muito para crescer ainda. Bom, Vinícius, eu continuo falando um pouco sobre o mercado financeiro, né? Estamos num feriado, é um dia, a princípio, mais tranquilo, não há operações no mercado financeiro hoje, tampouco o Brasil, mas também nos Estados Unidos. Viu? Lá é o Labor Day, né? Dia do trabalho, vamos traduzir. Então, não há atividades no mercado financeiro também americano. Agora, vale lembrar que na última sexta-feira, veja, hoje é segunda, amanhã o mercado retoma atividade. Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,33% sobre o real, acima de R$ 5,30. Ou seja, o dólar voltou a subir frente ao real depois de 3 baixas seguidas. Vamos lembrar que o dólar esticou semanas atrás, recuou na semana passada, mas fechou na semana passada, mesmo com essa alta, na sexta-feira, em queda de quase 2%. Então, na semana passada, o dólar recuou frente ao real. Traduzindo em miúdos, né? O real teve alguma valorização. E por que teve alguma valorização? Porque o governo tomou algumas atitudes, propôs ao Congresso a reforma administrativa, isso deu um sinal positivo, o real avançou frente ao dólar. O dólar também teve algum enfraquecimento frente a outras moedas, vai oscilando muito. Bom, o fato é que o real é a moeda de maior volatilidade entre as principais moedas do mundo. E isso tem provocado aí, preocupações, tem trazido, né, vamos dizer assim, tem deixado preocupações quanto à recuperação da nossa economia. O planejamento das empresas fica muito difícil com essa oscilação. O Banco Central do Brasil tem atuado para minimizar uma valorização acentuada do dólar, mas não tem obtido grandes resultados, não. Algum controle visível, mas o Banco Central ainda não identificou por que a moeda brasileira, o real, tem tido grande volatilidade e perde muito frente ao dólar quando comparado com outras moedas. Os efeitos negativos dessa oscilação, lógico, provocam aí dificuldade no planejamento das empresas, vou repetir, e isso atrapalha a recuperação da atividade econômica nesse período de pandemia. É esperar para conferir
esperar que o real tenha mais alguma valorização na retomada dos negócios amanhã, a partir de terça-feira. E o que acontece no mercado de bolsas? Bom, não temos bolsas nos Estados Unidos, não temos em operação hoje, não temos bolsa operando no Brasil, mas vamos lá. As bolsas estão fechadas, mas vale lembrar que o índice Bovespa teve uma perda na semana passada, depois de 2 semanas de alta. Então, eu estava acompanhando aqui os números, né? Nosso índice Bovespa, que é referência para o mercado de ações, veio em alta. Boa notícia. O Bovespa teve queda, no entanto, na semana passada, depois de 2 semanas de alta, ou seja, veio uma recuperação, depois recuou. O governo propôs essa reforma administrativa, vamos lá, definiu uma agenda de manutenção, né, dessa ajuda emergencial para as pessoas que estão em dificuldade neste momento. Isso repercutiu positivamente. Nós tivemos aí, vamos dizer, nos últimos dias, algum avanço no mercado de ações, mas deixou aquele programa chamado Renda Brasil para depois. E isso trouxe aí uma movimentação negativa no mercado, né? De qualquer maneira, na sexta-feira, a nossa bolsa subiu 0,52%. Passou aí dos 101 mil pontos. Mas na semana, a nossa bolsa caiu 0,88%. Então, houve uma recuperação na semana, na sexta-feira, mas perdeu na semana. Considerando aí os 4 primeiros dias do mês de setembro, houve uma alta de 1,88% na Bolsa. Então, vamos lá, de modo geral, nós temos ainda alguma recuperação na Bolsa. No ano, no entanto, a Bolsa perde muito, viu? Ela perde quase 12,5%. Então, de olho na informação, a oscilação é muito grande. Agora, essa possível retomada da economia rapidamente e a retomada das viagens, né, e da circulação no Brasil, trouxe aí a expectativa de que as empresas aéreas teriam a retomada das suas atividades. Por isso, ações negociadas da empresa aérea Gol e também da Azul tiveram forte alta na semana passada. Para ter uma ideia, a Gol subiu 11,7%, os papéis, as ações da empresa aérea Azul também tiveram uma alta acentuada de 10,7%, ou seja, uma recuperação acentuada na semana passada. Tudo isso na expectativa de que as viagens serão retomadas, né, Vinícius? Mas o que ocorre é que essas empresas perderam muito durante a pandemia. Vale lembrar que é preciso ressaltar que a Gol perde, neste ano, quase 46% no valor. Ou seja, as ações da Gol caíram e caíram muito. As da Azul também. São empresas que agora apresentam uma alta, né, estão em baixa, vamos dizer assim, neste momento, recuperam o valor, mas a Azul perdeu quase 58% do seu valor. Portanto, o que nós temos é uma expectativa aí de recuperação, valorização desses papéis, mas lembrando que eles perderam muito durante esse período de pandemia. Os aviões ficaram no chão. A retomada da atividade econômica deve aí ocorrer mais cedo ou mais tarde. Agora, o tempo, o período, o time, como se diz no jargão do mercado, ainda não está muito claro, não. Provavelmente teremos dificuldade para essa recuperação por conta da volatilidade do dólar, oscilação da nossa bolsa. Vamos começar a semana a partir de amanhã com expectativas melhores, positivas, mas sempre de olho na informação. Vinícius? Tá certo, Puga, obrigado pela sua participação. Agora é torcer, né, para ver se esse cenário melhora, para ver se o mercado financeiro apresenta resultados mais positivos, e a gente fica aqui nessa expectativa, levando em conta que o setor do agronegócio muito contribui para esse desenvolvimento. E amanhã, às 11 horas, horário de Brasília, você é o nosso convidado na live com o tema Melhoramento Genético com o professor da USP, José Bento Ferraz. A condução da live ficará a cargo do nosso repórter do quadro Grandes Criatórios, Daniel de Paula. Você pode participar enviando sua pergunta para o WhatsApp da nossa redação, 67992647810, dizendo qual a sua dúvida, nome, cidade e estado. A sua pergunta vai ser respondida durante a live. Acesse o YouTube do canal do Boi e inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. Bom, mas agora é hora de encerrar o Bom Dia Produtor. Eu lembro a você que todas as reportagens que você assistiu durante esse programa ficam disponíveis no portal sba1.com e por lá você também pode acompanhar toda a nossa agenda de leilões, ficar por dentro de toda a movimentação do dia e também da semana. Vou ficando por aqui, você tenha um ótimo dia, aproveita bem o seu feriado, dia 7 de setembro, dia da Independência.